Boa noite, pessoal. Bem-vindos à penúltima live do ano aqui no perfil da Bel, tá? E hoje com uma convidada muito especial, que é a Andrea Miramontes, que fez uma parceria, né, com a Bel, tá? A Selk e a Air Canada, desculpa, para estudar no Canadá. Então, falar um pouquinho sobre intercâmbio 40 a mais, que é uma oportunidade, né? Agora, com o final do ano chegando, é muito bom lembrar que, né, para você que está planejando suas metas para o próximo ano, que intercâmbio não tem idade. Então, você pode fazer com qualquer idade, para qualquer destino, para diferentes objetivos, né? Então, eu vou mandar aqui o convite para André 40 a mais e um pouquinho sobre a experiência que ela teve, né? Então, tô mandando aqui o convite. Olá, boa Olá! noite. Que alegria. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Tenho certeza que a live vai ser um sucesso, assim como o projeto foi um sucesso, né? O pessoal acompanhou bastante e hoje eu acho que é bem bacana a gente compartilhar um pouco dessa sua experiência para quem ainda ficou com dúvida, né? Para quem te acompanhou. Mas eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, né? Tanto para quem Então, é para seu quem seguidor que está acompanhou, assistindo, desculpa, tanto para quem ele está está assistindo que travando um é seu pouquinho aqui, ó. seguidor. Tá travando um pouco. Não sei se é a minha internet. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Então tá. Então, se você pudesse apresentar pra gente, falar um pouquinho sobre você, né, antes da gente entrar no assunto intercâmbio. É, Todo mundo que sempre quis fazer um dia em câmbio e acabou passando, né? Acaba, às vezes na juventude você está trabalhando, você está fazendo outras coisas, você não consegue fazer o seu intercâmbio, mas você consegue depois, né, dos 40, 50, 60, vi gente tá travando. Eu poderia fazer com mais 30 anos, mais 40 anos, 50, 60, como você falou. Muitas pessoas acham que intercâmbio é só para jovens e hoje em dia a gente tem diversos tipos de intercâmbio, né? Muitos cursos profissionalizantes, muitos cursos, né, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Você pode também atrelar, né, o estudo de um idioma com algum hobby. Então, principalmente nos países da Europa, é muito bacana que você pode, né, estudar o francês e culinária, o italiano e moda, o próprio inglês, né, em diversos destinos. Então, fotografia, estudo sobre vinhos. Então, isso é muito bacana e eu acho que esse público que a gente está falando agora, né, que é o seu público, ele também, por ser mais maduro, já tem muita experiência e ele precisa investir nele também, né, no seu bem-estar. Muitas vezes se doou durante toda a vida, né, para outras pessoas e agora chegou o momento dele investir, né, nele. Então, antes de entrar nesse intercâmbio 40 mais, eu queria saber se você já teve outra experiência de intercâmbio, se foi sua primeira, como que foi isso na sua vida? Sabe que eu tive, e a minha primeira experiência de intercâmbio foi aos 21 anos, e foi transformadora para mim. Foi uma coisa que mudou, realmente mudou a minha vida, assim, ó, virou. Eu era formada em Direito, eu cheguei a advogar naquele ano, e eu não gostava de advogar. Não era para mim, eu não gostava, eu queria mudar de vida. E aí eu resolvi que eu ia fazer um intercâmbio para dar um tempo para a cabeça, sabe? Aprender inglês era um negócio que eu queria. Naquela época o dólar estava super favorável, né?
era uma época de quase 1 para 1, então estava bom para fazer, deu para eu pagar. E aí eu falei, não, vou fazer o intercâmbio mais para dar uma pensada na vida do que realmente, né? Morar fora não era a minha intenção, era só fazer intercâmbio e aprender mesmo inglês e voltar. Não tinha intenção de morar fora. Enfim, fiquei lá uns quase 6 meses. E quando eu voltei, eu já voltei pensando em prestar jornalismo. E aí eu fiz a faculdade, prestei, fiz a faculdade de jornalismo e mudei de vida. Então, e minha cabeça mudou também. Eu era muito medrosa, eu perdi o medo das coisas. Eu era uma menina do interior, eu virei uma cosmopolita. E virei o que eu sou, uma jornalista de viagem, sem medo de viajar sozinha. Viajo há 24 anos sozinha. Então, raras vezes eu consigo viajar com alguém, né? Às vezes vai uma amiga, a minha mãe, às vezes, quando pode, ou meu marido. Meu marido trabalha CLT, então é difícil para ele conseguir, né, me acompanhar. Mas eu vou sozinha há 24 anos. Então, foi uma viagem, esse primeiro intercâmbio, que realmente mudou a minha vida. Indico assim para todo mundo, jovem, mais velho, seja a idade que for, vai mudar alguma coisa na sua vida, na sua visão, vai mudar, você volta a outro, com outras ideias. E para mim foi essencial. Assim, eu vejo a minha vida antes do intercâmbio e depois desse intercâmbio. E depois eu não fiz mais, eu fui fazer agora aos 48. Perfeito. Eu acho que o intercâmbio, quando você está disposto a viver intensamente, né, você aprende muitas vezes mais fora de aula, né, fora da sala de aula do que dentro. Porque é o que você falou. Às vezes você mora numa cidade pequena e aí você vai ter experiência numa cidade grande. Você vai ter que vai ter que aprender a se virar, né, no transporte público, a Exato. encontrar, né, a sua escola, a convivência muitas vezes numa casa de família, né, quando a gente fala dos intercâmbios mais para os jovens, tem essa opção de casa de família, então você tem que se adaptar ali à vida da família local, né? Realmente os costumes, as regras da casa. Então, tudo isso são os desafios, né, do intercâmbio que tornam essa experiência tão grandiosa e que, como você falou, realmente muda a vida, né? Muda uma chavinha. Então, a partir desta oportunidade, dessa experiência que você viu esse mundo, né, de viagens, de como poder explorar isso. E você, Sim. como jornalista, né, de viagens, eu sei que você já conheceu muitos lugares, mas eu queria que você destacasse aí, né, os principais lugares que você já conheceu, ou as principais, ou experiências mais diferentes, né? Eu vi que recentemente você foi para o Japão. Então, quais foram as experiências mais legais, assim, os países mais legais? O Japão foi o mais surpreendente. Nesse tempo todo foi minha primeira experiência no Japão agora, esse ano, e eu voltei assim, outra de novo, porque eu aprendi muito lá, coisas que passam, que a vida passa e você não se dá conta com a cultura deles, eles têm uma cultura riquíssima e que, enfim, me surpreendeu muito. O Japão foi uma viagem, uma das melhores que eu já fiz. Eu fiz várias viagens para vários lugares lindíssimos, assim, por exemplo, Noruega. Noruega foi fantástico. Eles têm uma pegada de sustentabilidade, eles têm uma simplicidade, ao mesmo tempo eles são requintados, eles são pessoas simples, mas que, sabe, sabem muito. Então, é uma natureza abundante, lindíssima, né? Os fiordes são a coisa mais linda do mundo. Então, Noruega eu amei também, eu fiz há uns anos já. Gostei muito, amo a África, inclusive. Eu estava até vendo que tem intercâmbio na África do Sul e indico Sim. super, porque a África do Sul é lindíssima. Amei visitar a África do Sul, visitei também Seychelles na África, que é a costa da África no Oceano Índico, que é outro mundo também, onde tem as tartarugas gigantes. Eu gosto muito de natureza, eu faço muito lugares que tem animais no seu habitat, animais livres no seu habitat, que dá pra gente ver, não necessariamente interagir, porque esse não é o caminho é você observar. E eu gosto de observar no habitat deles. Então, a África, para mim, foi sempre um país muito especial, um continente muito especial, independentemente do país que eu estivesse, né? Seja África do Sul ou Seychelles. Não fui mais ainda, eu quero fazer o Quênia, quero fazer vários países ainda da África. Tá na minha lista, todo mundo tem a lista, né? Aquela lista que nunca Sim. termina. Mas eu acho que de todos os continentes faltam dois para mim, que é Oceania, que eu não fui ainda, e Antártida. Antártida, que eu também não fui ainda. Mas, quem sabe, no futuro. Tá no plano. Sim, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu acho que o mais bacana disso que a gente está falando de destinos, né? Como você falou, cada um tem a sua peculiaridade, tem o seu estilo de vida.
E tudo isso vai influenciar para o intercambista, né? Para ele ter uma experiência agradável, uma experiência, né, de acordo com as expectativas que ele cria. Então, é muito importante, quando ele está procurando um intercâmbio, ele pesquisar a cultura do país que ele está indo, ele Com pesquisar certeza. o clima, ele pesquisar os costumes, o que ele vai encontrar lá, o tipo de comida, né? Eu sei que você, né, é vegetariana ou vegana, não sei. Eu sou vegetariana, mas eu em casa eu pratico veganismo. Na verdade, eu sou Isso. vegana. Eu abro algumas exceções para algo feito com leite, por exemplo, quando eu estou numa pré-strip, porque as pré-strips, quando eu vou em grupo, elas são muito corridas. Não há tempo para você. Ah, eu não vou comer esse restaurante porque não tem algo sem leite ou sem ovo. Não dá tempo, porque é um grupo de pessoas, você não pode atrasá-los. Você tem passeios marcados de hora em hora, diferentemente de um turista, né, que passa uma manhã fazendo um passeio. A gente não, a gente passa uma hora em passeio, 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 passeio. É uma correria louca, diferentemente do que as pessoas pensam. Então, às vezes, a comida não dá tempo numa pré-strip de você ficar escolhendo muito. Você vai lá e você se adapta do jeito que dá. Então, nas prés, eu sempre fui vegetariana, então sou há mais de 25 anos vegetariana, não abro mão disso, não vou comer carne. Mas às vezes vem, sei lá, tem um pão que tem leite, entendeu? E que só tem aquele pão. Aí eu como. Então, assim, Sim. eu sou vegana, mas eu abro essas exceções para ovo e leite quando está dentro de uma receita e eu estou na correria de uma pré-strip. Essa é a verdade. Perfeito. Então, Mas isso quando é eu faço um por mim, ponto. eu tento. Aham. E é um ponto muito importante, né? Porque cada vez mais os países estão adeptos, né? Alguns muito mais que o Brasil, muito mais evoluídos que o Brasil, né? Nesse sentido. Então, é muito bacana você pesquisar, né? Os costumes, as oportunidades, o clima, como a gente falou. Então, se você gosta mais de calor, se você está disposto a enfrentar um inverno, né? Como você passou, não era um inverno de fato, né, no Era Canadá, um mas para a outono. gente já era muito frio. Então, Muito. você tem que estar disposto a passar por essas adversidades, né, pela experiência. E aí entra muito o fator do consultor, né, de uma agência que vai te ajudar a Sim. encontrar esse destino perfeito. Então, quando a gente conversou com a Andrea, né, sobre o intercâmbio, ela falou os lugares que ela já tinha ido no Canadá, as experiências que ela já tinha tido, né? Qual época do ano ela gostaria de ir. Então, tudo isso faz ali o conjunto, né, para um intercâmbio perfeito. Lógico que Falou perfeito não tudo. existe, né? Porque, como a gente disse, as próprias dificuldades que vão levar ali o seu caminho, né, a sua experiência, e que muitas vezes você vai aprender muito mais com as dificuldades, né? Nem tudo está ali sob seu controle. Mas o trabalho do consultor é extremamente importante para isso, para entender o que o estudante busca e qual é a melhor oportunidade para ele. Não só de destino, né, como a gente falou, mas também de programas, né? O que o estudante quer? Ele quer uma melhora, né, na carreira, ele quer evoluir primeiro no inglês, ele quer só realmente viver uma experiência diferente, conhecer pessoas diferentes, pessoas de países diferentes. Então, tudo isso é a ajuda ali, né, que o consultor te dá. Então, isso é muito importante. Com Agora, certeza. já entrando, né, na parte do seu intercâmbio, que foi para o Canadá, Vancouver, 2 semanas. Eu acho que é importante, antes da gente começar a falar dessa experiência de fato, a gente falar sobre os parceiros, né, que fizeram parte dessa viagem. Então, assim como a escolha do programa, a escolha da escola é muito importante. Né? Tem alguns fatores muito importantes para isso. Então, para o intercâmbio da Andrea, a gente fez a parceria com a CELC, né? Que eles têm cursos, né, profissionalizantes de graduação, certificados, né, no CELC College, e tem o CELC Language, que é o que a Andrea fez, né, de inglês, de reforço para o inglês, aprimoramento, enfim. E que você pode também, né, mesclar com algumas outras disciplinas, por exemplo, inglês com business, inglês com marketing, dependendo da sua opção, né, do seu objetivo. Então, isso é muito importante, né, a qualidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você achou da qualidade realmente da CELC, porque a Belta tem esse cuidado, né, de indicar parceiros que têm reconhecimentos, né, do próprio governo do país. Então, a CELC é reconhecida, né, pelo Canadá, ela tem certificados, ela tem, né, passa por auditorias. Então, acho que isso é muito importante você falar como você sentiu essa qualidade do ensino da CELC.
Eu fiquei muito surpresa, porque quando me disseram, a sala de aula é misturada, tem gente de todas as idades, eu pensei comigo, falei, ai, será que vai dar certo isso, né? Porque o Canadá não separa, o Canadá como em todo não separa você pela idade, separa pelo nível de inglês, né? A CEL que faz um teste, tal, separa. E eu fiquei surpreso quão rico foi isso, porque além da qualidade do ensino, o professor excelente que eu peguei, aliás, todos são excelentes, né? O meu era especial, mas todos são bons. A gente se apega, É, né? é eu fiquei muito feliz em encontrar gente mais nova que eu e trocando experiência mesmo dentro da sala. Então, eu tinha meninos de 18 anos comigo, estudando lado a lado e falando inglês, às vezes até melhor do que eu. E isso foi muito rico para mim. Gostei muito, eu fiz a language, né? Fiz só 2 semanas. E também fui um dia conhecer o college, que são os cursos mais extensos de business, de marketing, de enfermaria, tem vários cursos. Assim, você sai profissional de lá, você sai trabalhando mesmo. Eu achei muito legal isso. Na minha sala, inclusive, de inglês, eu tinha uma amiga, a Cláudia, de 61 anos, gente, 61, que estava fazendo não só o language comigo, como ela também estava fazendo college. E ela ia começar a trabalhar lá no Canadá, uma brasileira também. E foi com inglês cru e estava aprendendo tudo lá e ia começar a trabalhar agora no Canadá. Então, legalmente, tal, tudo dentro do programa da escola. A escola tem um programa que te coloca para trabalhar e ganhando dinheiro, né? Que você vai trabalhar um estágio que você não vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, sim. Então, é muito legal essa experiência. Eu amei a Selk pela variedade pela riqueza na cultura que você encontra lá dentro e pela variedade também de cursos que você tem, de oportunidades na vida. Uma coisa dessa muda a sua vida também. Você vai, às vezes, só querendo estudar o marketing, você acaba arrumando emprego lá, você fica lá. Você mudou a sua vida, acabou, sabe? Você vai e acaba ficando no Canadá, o que não é difícil, né? Porque Vancouver é lindíssimo. E eu também escolhi um período muito legal. Eu queria ir ver o outono mesmo do Canadá e vi tudo que eu queria ver, que são as folhas caindo, aquele quantidade de cores imensas, porque as cores são maravilhosas do outono no Canadá. Então eu fiz exatamente a escola que eu queria, no período que eu queria, embora só 2 semanas, né? 2 semanas já deu para dar um gás no meu inglês, mas quem puder ficar mais, fica. Fica pelo menos um mês, que vale muito a pena. Eu queria ressaltar dois pontos que você falou que são bem importantes. Primeiro é a questão da idade no Canadá, né? Até para você procurar emprego, para você escrever ali o seu currículo, você não pode colocar, né, sua idade, onde você mora, porque eles não contratam por você morar perto ou não, por você ter filhos ou não, pela sua idade ou não. É justamente pela sua qualidade, né? Pelo seu serviço. Então, o Canadá é muito rigoroso com isso, né? Com essas informações pessoais. Eles não segregam as pessoas por idade ou por outros fatores. Então, isso foi uma coisa importante para a escola, né? Foi uma coisa que a gente debateu bastante, né, Andréia? Sim, Com a Marina da Celc, como que ia ser essa experiência, né? Porque quando a gente começou a falar sobre esse projeto, tinha até acontecido um caso aqui no Brasil, né, de uma sim. moça que tinha sofrido preconceito, né, por ser mais velha e estar na universidade. Então, isso foi um gatilho até para a Andrea falar sobre esse assunto. E a gente ficava Sim, pensando como que vai ser, né, a Andrea lá na sala, né, com pessoas mais jovens. E 100% do tempo, não é mentira, as meninas da CEL que garantiram, não, vai dar tudo certo, fique tranquila, você vai ver que não vai ter diferença, você vai conseguir aprender, vai conseguir aproveitar. Então, isso é sim. muito importante, né? Entender como que funciona o Canadá, né? Tanto, né, na parte de educação quanto na parte profissionalizante. Inclusive, a CEL que tem, né, um departamento, quando você faz lá o college, eles têm um departamento que te ajudam, né? Na parte de preparar o seu LinkedIn, preparar o seu currículo, como, né, fazer uma entrevista. Então, todo esse suporte eles dão para os alunos internacionais. Dão E aí, sim. o segundo ponto que eu queria falar também é esse que você falou da questão de trabalho, né? O Canadá, ele é muito procurado, né, pela questão da imigração, então as pessoas realmente largam tudo aqui no Brasil, vão com a família, tem diversas oportunidades, não só em Vancouver, né? Cada província ali tem a sua particularidade, os seus incentivos para receber estudantes internacionais. E a CELC oferece cursos de co-op, né? O que é o co-op? É uma espécie de estágio. Então, você escolhe, por exemplo, um ano de curso, como a Andrea falou, de marketing.
você vai estudar durante esse um ano e depois você vai ter um ano de prática, né? Então, é o ano de co-op, que seria um estágio remunerado. E eles ajudam em todo esse processo, como eu falei, tanto de preparação para uma vaga, quanto até encontrar essa vaga, porque eles preparam feiras, né, no campus com os parceiros para recrutamento. Então, isso é muito bacana e é uma oportunidade. Então, sempre perguntam qual que é a diferença, né, de um college, no caso da Selk, para uma universidade. O college, ele é muito mais focado, né, no mercado de trabalho. Então, ele pega ali quais são as carreiras que estão precisando, né, de mais demanda ali na província. Então, e aí eles incentivam, né, de uma graduação mais curta, né, que são os diplomas, os certificados, um tempo menor. Então, você se forma ali num tempo mais curto, não tem 4 anos, por exemplo, de uma graduação, e você já se insere logo no mercado de trabalho. Essas são as principais diferenças, né? Tem outras coisas. Mas são coisas muito importantes. E aí, o que a Andrea falou, né? Que tinha gente que estudava o inglês e ao mesmo tempo fazia esse college, é justamente isso. Às vezes você não está ainda com um nível de inglês adequado para acompanhar as aulas, né? Porque é né, um vocabulário acadêmico, né? Você vai ter que se expressar ali, vai ter que fazer apresentações. Então, é muito bom Sim. você fazer esse reforço, né? Que a Selk também oferece do Language. Então, isso é muito bacana. Outro Inclusive, ponto, quem faz o college ganha algumas semanas de language, ou meses, eu não sei agora exatamente a proporção, mas se você se inscreve no college, que são esses cursos de especialização, você já ganha o inglês, que é para você já ficar fiadão, assim. E a isso é Cláudia estava ótimo. fazendo justamente isso. Excelente. Agora, o outro ponto que é muito importante também, e que os brasileiros, assim, eu acho que eles são recorde de ter atenção nisso, que é a acomodação, né? Então, você ficou numa acomodação que era uma casa, né, de família, mas a família não tava só você, então foi uma casa É, mais individual. Mas existem outros tipos de acomodação, né? Como a acomodação no próprio campus, estudantis, né? Acomodações estudantis. Então, você pode ficar em hotel, pode alugar um apartamento. Então, existem várias oportunidades. E aí eu queria saber um pouco de como foi essa experiência, né? De viver numa casa realmente canadense e fazer esse trajeto para ir para a escola, como você se preparou, né? Para chegar na casa, para fazer todo esse trajeto. eu fiquei numa casa de uma empresa que chama Northwest Homeway. Eles fazem só isso, arrumam casas legais para estudantes de fora que vão, né, morar em Vancouver. Quando eu recebi o endereço da casa, eu joguei no Google, né, para ver quanto tempo demorava para chegar até a escola, e demorava assim, de transporte público 1 hora. Daí eu pensei, nossa, é muito longe, né? Fiquei até preocupada, falei, será que eu vou me perder? E aí eu fiquei preocupada com aquilo ficou na minha cabeça, é longe e tal. Gente, foi a melhor coisa, sabe por quê? Eu tinha que cruzar mesmo uma cidade, inclusive, para chegar até a escola. E eu vi tanta coisa diferente. No meu caminho, eu pegava um trem que chama Skytrain, que é tipo um metrô, só que ele é no alto. E você vê a cidade inteira. Então, eu conheci Vancouver inteira nesse Skytrain. E eu amava o meu caminho. No final das contas, eu adorava ir voltar da escola, porque eu ia no Skytrain vendo a cidade inteira, eu via as estações que eu queria parar depois para conhecer. Então, na volta, eu já parava sempre em uma estação diferente da minha, para descer no bairro e conhecer tudo que eu queria em Vancouver. Então, às vezes, você não precisa ficar no mais caro, do ladinho da escola. Você pode ficar afastado, que você vai se virar, você vai conseguir achar o transporte público, ainda mais nessas grandes cidades como Vancouver, que o transporte é sensacional. E você vai amar, porque você vai conhecer outras coisas além do redor da escola que você já vai conhecer estudando lá. Então, essa foi uma experiência muito legal. No meu caso, a família não estava, né? Porque a Carol, que é a dona da casa, ela estava viajando. Mas a experiência de ter também eu tive, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, eu fiz com a família na casa. Então, também foi riquíssimo, eu aprendi muito. Eu era uma menina muito medrosa e a família me ajudou a me virar, né? Na época foi na Califórnia, esse meu primeiro intercâmbio, e esse no Canadá. Então, foi realmente especial. Mas tem uma coisa também que muita gente pergunta do Canadá. Eu acho o Canadá um dos melhores lugares para você estudar. Quando me perguntam, não é porque eu fui para lá, não, mas tem essa possibilidade de você trabalhar, o transporte público é muito bom. Então, é um país realmente especial, a gente recebe brasileiro muito bem. É um país Segurança, especial. né? Segurança, é tudo excelente.
e como que eu cheguei no Canadá. Aqui do Brasil a gente tem voo direto do Canadá, a gente tem voo direto de São Paulo para o Canadá. São dois destinos, então você pode voar de São Paulo para Toronto ou de São Paulo para Quebec? Montreal. Montreal. Exatamente. Ou de São Paulo para Montreal pela Air Canada. Nesses dois destinos, você pode conectar para qualquer lugar do Canadá. Eu acho que, inclusive, o de Toronto, São Paulo-Toronto, é diário esse voo. E vai lotado toda vez, porque assim, é muita gente querendo ir mesmo. Então, é fácil de ir, os aeroportos são fáceis de conectar. Eu fiz esse São Paulo-Toronto e de Toronto eu peguei o voo para Vancouver. Facinho, não teve dificuldade nenhuma. Então, é muito simples mesmo e o voo da Air Canada é o melhor que você pode encontrar para chegar em qualquer destino do Canadá. E com muita qualidade, né? Muita. E a Air Canada fornece, assim, serviço de primeira. E Sim. eu acho que é bacana também, principalmente para o intercâmbio, que é isso que a gente falou, de muitos desafios. Você já está nervoso, você já está ansioso. Quando você tem um voo direto para o destino, né? Sim. Direto para o Canadá, isso facilita muito, né? Então, te dá mais uma tranquilidade, te dá mais uma segurança. Sua mala vai direto para lá, já tá tudo certo. Então, isso é muito importante. Outro ponto falando do Canadá, né, já que a gente citou o voo da Air Canada para Montreal, é que além de estudar inglês, você pode estudar francês. Às vezes o seu inglês já está no nível Sim. bom, você pode ir para Montreal, Quebec, né, que é a província, e estudar francês, que eles têm ali a questão de serem bilíngues. Então isso é muito bacana e é mais uma oportunidade que o Canadá oferece. Como a Sem Andrea dúvida. falou, o Canadá é o primeiro destino, né, há mais de 10 anos, tá ali no top 1 de destinos que os brasileiros mais vão. Para todos os programas, não só para cursos de idioma, mas como high school, o higher education, todos esses, o Canadá tá ali disparado em primeiro, né? Então, os top 5 aqui, só para vocês saberem. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda e Austrália. Esses são os 5 destinos que os brasileiros mais vão, né, pro intercâmbio. Então, agora a gente já falou um pouquinho sobre os parceiros e um pouquinho também, né, sobre a sua rotina de como você ia da acomodação até a escola. E aí eu queria saber um pouco de como foram as aulas, né? De que horas a que horas você tinha aula, quais eram as atividades complementares. Eu já sei, mas é bom a gente compartilhar. Ah, mas as pessoas vão amar ouvir, porque tinha aula muito legal. A minha aula começava, eu peguei um programa, tinha um programa que era o dia inteiro, tinha um programa que era meio período e um que era metade, assim, você pegava meio período e mais um pouquinho da tarde. Eu peguei esse porque eu queria passear um pouquinho à tarde. Então, eu peguei o programa, né? Aproveitar para conhecer Vancouver, parar nessas estações e como anoitecia bem cedo já no outono, então eu queria ter esse tempo, essas horinhas da tarde, assim. Então, o meu programa durava das 8 da manhã às 2 da tarde, com horarinho de almoço. De manhã eu tinha aula de inglês, que era o curso de inglês de todo mundo, normal. E à tarde era sempre uma aula diferente. E você escolhia uma aula que você queria fazer. E eu escolhi uma aula que chamava Public Speaking para fazer. E eu achei que era realmente para falar em público. Eu sou uma pessoa que eu pareço desinibida, mas eu tenho vergonha, assim, às vezes de falar quando tem muita gente na frente, tal, eu travo. Eu queria aprender a falar ainda mais inglês, né? Então eu achei fantástico isso aí. Eu falei, eu vou aprender a falar agora em público. E para minha surpresa, era uma aula de teatro. Então eu fazia à tarde essa horinha, era uma hora de aula de teatro, que realmente te ajuda na desenvoltura do inglês, a você não ter medo de falar em público. Eu fiz poucas aulas porque foram só 2 semanas, mas eu acredito que se eu ficasse lá um mês eu tinha voltado uma atriz para o Brasil. Porque a aula é muito boa, é muito legal. Então ele tem essa oportunidade. Eles têm também, para quem escolhe, você pode fazer essa public speaking ou você pode fazer uma aula de barista, que é aprender a tirar um bom café. Muita gente faz isso e depois sai de lá já trabalhando em cafés em Vancouver. É uma aula profissionalizante mesmo, não é uma aulinha bobinha, não. Então você pode fazer uma aula de barista. Então tem vários tipos de aulinhas dessas da tarde que você complementa com o seu inglês da manhã. E eu achei muito legal isso aí. Perfeito. Eu acho que, como a gente falou, né, a experiência fora da sala de aula e esses plus, né, essas aulas diferentes que você tem que se desafiar ali. Então, eu vi quando você estava compartilhando qual era a cena que você ia fazer, qual personagem você ia ser. Tudo isso, né,
é diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, muitas vezes, né? Porque realmente, se você vê aqui no Brasil um curso de falar em público, você jamais esperaria que fosse um teatro. E as técnicas de teatro realmente ajudam para isso. Então, eu acho que foge um pouco do que a gente está acostumado aqui, do que a gente já espera aqui no Brasil. E é por isso que a experiência é tão rica, né? Então, eu acho Sim, que isso é muito bacana. Então, como você falou, tem diversas outras possibilidades. Também você pode, se você for ficar menos tempo, quiser fazer um intensivão ali de inglês, né? Você pode sim, ficar mais tempo na escola. Mas também não se esqueça que o que você aprende na sala de aula, você precisa de um tempo ali, né? Para você treinar, para você ir no claro. mercado, você ir num restaurante, né? Você andar de metrô, para você Conhecer a treinar. cidade faz parte. Faz parte. Exato. Pegar, quando você vai a um destino de intercâmbio, você tem que estudar a cidade que você vai antes, para saber o que você vai fazer, para você não ficar a tarde inteira só escola, casa, escola, casa. Aí você está perdendo. Você está Sim. pagando em dólar, né, para estar lá naquele lugar tão rico, cheio de coisas. Vancouver tem tanta coisa de natureza, tanto parque. Eu visitei tudo que eu pude, então toda tarde eu tirava para fazer um roteirinho. Eu escrevi um roteiro, assim, segunda eu vou fazer isso, terça aquilo, quarta aquilo. Então, isso indica o que você falou. Tenha um plano quando você for, não vá de olho sem conhecer a cidade, os costumes da cidade, os lugares para visitar, o melhor parque, o restaurante que você quer conhecer, ou se não for comida o seu foco, o lugar que você quer andar de bike, né, os parques que para você andar de bike. Então tenha um programa na mente e estude o destino. Isso é muito importante mesmo para você aproveitar ao máximo aquela grande oportunidade. E é uma grande oportunidade mesmo. Sim, sempre que eu viajo, eu pesquiso, por exemplo, festivais que podem ter na cidade, É, tanto festivais gastronômicos quanto culturais, né? Bairros diferentes, então, tem bairros, muitas vezes são temáticos. Eu gosto bastante de filme, série, então eu já vejo qual série foi gravada em tal eu cidade também adoro isso. para visitar, né? Então, eu acho que a pesquisa faz parte da experiência também. E é o que a Sim. gente fala, de alinhar a expectativa. Então, eu acho que Uhum. assim, a gente já falou, acho que de quase tudo do seu intercâmbio. Antes de te dar a palavra final, eu queria só reforçar mais uma coisa. Para tudo isso acontecer, para você ter um intercâmbio, né, uma experiência segura, qualificada, com educação de qualidade, né, com os serviços de qualidade, com o que foi te prometido, é muito importante que você feche o intercâmbio através de uma agência segura, uma agência qualificada. E como que eu sei, né, como é uma agência qualificada? Mais uma vez, a pesquisa. Pesquise sobre a idoneidade da empresa, quanto tempo ela está no mercado, vai no Reclame Aqui, vai nas redes sociais, acompanha, né, como que é a reputação dessa empresa, como que ela passou, por exemplo, pela pandemia. Tudo isso é muito importante você ver como a empresa trabalha, né? Que a gente Claro. sempre vê, né, muitos casos de golpes da internet, empresas, né, que declaram falência e o pessoal já está com a passagem, com a viagem pronta e não tem o curso. Enfim, isso é muito comum de acontecer. E a gente, como a gente falou aqui, intercâmbio é um investimento. Então, você tem que saber onde você está colocando esse dinheiro. E uma das Uhum. coisas muito importantes é pesquisar se a empresa tem o selo Belta. A Delta não comercializa nada, a gente não vende nenhum tipo de programa. Inclusive, durante todo o processo, né, da Andrea, muitas pessoas chamavam a gente, eu quero também. E aí a gente indicava as agências, porque a gente não vende, né? Nós somos uma organização sem fins lucrativos. Nossa única função é esse selo de qualidade para as agências, né, que querem se filiar, que são qualificadas. Atualmente, hoje tem 47 agências e aí, como tem agências que são grandes, que tem muitas franquias, a gente calcula 500 pontos de venda por todo o Brasil. Então, você vai encontrar uma agência próxima a você, ou então você pode fazer o atendimento remoto. O nosso site tem a lista de todas as agências, e é muito importante isso, porque, segundo o Código de Defesa do Consumidor, né, do Brasil, a agência ela é corresponsável por tudo que ela te vende. Então, todos esses serviços que a gente falou, né, da Andrea, a passagem, o seguro viagem, por exemplo, a acomodação, tudo isso a agência é corresponsável. Então, se você tiver qualquer problema, é muito mais fácil, né, você recorrer e ir atrás dos seus direitos. Quando você fecha diretamente, né, com um parceiro internacional, e se tiver qualquer outro problema, vai ser muito mais complicado.
E é por isso que o Código de Defesa indica, né, que o estudante ele procure uma agência. E aí você tem que ver essa reputação da agência, ver se é uma agência segura para não cair em golpe, né? Porque a gente, né, como Belta, recebe muita mensagem de pessoas que infelizmente ainda caem em golpes da internet. E a gente fica assim com o coração apertado, mas não tem o que fazer, né? É muito complicado. Hoje em dia na internet é muito fácil, né? Essa questão de compartilhar e tudo mais. Então, a dica que eu queria deixar para vocês é: se vocês querem fazer intercâmbio, se vocês estão dispostos a fazer esse investimento, primeiro, planejamento, né? Pesquisa sobre destino, pesquisa sobre tudo, se planeje financeiramente. Segundo, encontre uma agência qualificada, uma agência segura. E aí essa agência vai te ajudar também com formas de pagamento, porque às vezes é muito mais possível do que você acha, né? Então você consegue parcelar, você consegue ver quais são as melhores formas, né? Então tudo isso é muito importante. Como a Andrea falou, ela fez 2 semanas e deu, assim, total diferença, né? Um upgrade no inglês dela, que já era bom, mas quando você tá ali, né, no dia a dia, melhora bastante. Então, toda a experiência é válida. Então, aproveita que você vai estar de férias, já programa para suas próximas férias, 1 mês, 2 meses, quanto tempo você conseguir ficar, né? Se você quiser uma graduação, um college, tudo isso é muito importante. Mas antes de finalizar, eu queria passar a palavra para você, se você quiser falar mais alguma coisa, mais alguma experiência que você teve ou algo do tipo do intercâmbio. Eu quero incentivar as pessoas mais velhas que vão fazer. Muita gente mesmo me procurou e falou: ah, eu achei só que era para mais novo, vou pensar, mas não pensa muito. Vai atrás, já começa a pesquisar. Porque se deixar, passa o calor da coisa e você não vai fazer. Vai passar a vida, vai passar, vai te atropelar com um monte de coisa que a gente tem no dia a dia e você acaba não fazendo. Então, eu quero incentivar as pessoas mais velhas, os mais novos também, porque foi o que mudou minha vida. Então eu tenho as duas experiências, tá? O mais novo, quando eu era mais nova, mudou minha vida. E o mais velho, eu tive uma experiência completamente diferente que eu indico para todo mundo. Vão atrás da agência, procurem na lista da Belta. Isso é muito importante, você ter uma agência. Teve muita gente que me procurou: ah, mas eu vou fazer por conta porque sai mais barato. Aí você está assumindo uma responsabilidade gigante de um monte de coisa, porque você vai ter que reclamar com um monte de gente caso dê errado. Agora, se você concentra tudo numa agência, você vai pagar o serviço da agência? Óbvio, a agência está lá para isso. Mas você também vai poder cobrar essa agência. E a agência idônea não vai te deixar na mão. Então, procure uma agência. Procura lá na Belta, vê a agência que você quer, no país que você quer e já começa a organizar. Especialmente se você passou de 50, a hora é agora. Sim. Eu lembrei de 2 coisas para falar agora desse incentivo, então eu vou falar para complementar. A gente falou do Canadá, né, dessa questão de ser misturada as salas, mas também tem oportunidades para quem tem, né, esse perfil: ah, eu não queria tanto estar com jovens, eu tenho mais vergonha, eu estou mais travado, algo desse tipo. Tem destinos que fazem, sim, turmas só para 40 mais, 50 mais. Então, principalmente na Europa, é mais comum, então é muito legal. Na África do Sul, que você citou, também é possível fazer. E outra oportunidade que é muito bacana, às vezes para quem ainda está mais travado e não quer viajar sozinho, existem os intercâmbios em família. Então, por exemplo, uma mãe e um filho podem estudar ao mesmo tempo, na mesma escola, lógico, em turmas diferentes, com objetivos diferentes, mas eles podem fazer. Então, pode ser a família inteira, ou o pai e o filho, a mãe e o filho, a mulher e o marido. Então, as agências estão capacitadas também para atender esse tipo de demanda, que é uma demanda muito legal. Então, eu já vi pessoas que, por exemplo, tinham 40 anos, o filho era criança, e aí os dois tiveram a mesma experiência. Então, isso é muito bacana. Bom, Andréia, muito obrigada. Eu espero que essa tenha sido nossa primeira parceria, que a gente, né, consiga te levar para outros destinos, para você continuar falando sobre esse tema que é tão importante, para incentivar eu como mulher, principalmente mulheres, né? Claro. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê muitas mulheres que muitas vezes, né, doaram a vida inteira para os filhos ou terminaram um relacionamento e agora Exatamente. É um momento, às é o vezes está com momento. medo, mas não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Inclusive, a Belta tá aí para ajudar e eu também. Lá no Sim. arroba lá do Bviagem. Me segue lá, me chama lá nas mensagens. Eu respondo todo mundo que eu consigo responder. E o momento é agora. Perfeito. Obrigada, Andréia, e até qualquer Eu é que dia. agradeço, eu que agradeço. E olha, sigam aqui a Belta, porque eles me ajudaram muito nesse processo. Foi muito, muito especial mesmo. Eu é que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.